Isolamento social, né? Também muitas pessoas passaram a trabalhar em casa. Aí as reuniões pela internet, teleconferências, ligações em vídeo, enfim, viraram rotina. Mas na hora de usar esses recursos é importante ter atenção para não ficar à vontade demais. Não é porque você está em casa que você pode aparecer o vídeo de qualquer jeito. A qualidade da imagem e do som também deve estar boa. O ambiente precisa estar organizado. Você tem que passar uma boa impressão, né? A gente convidou a consultora organizacional Cristiane Barreto para falar sobre esse assunto. Eu vou conversar aqui com ela agora. Bom dia para você, Cris. Obrigado pela participação mais uma vez. Quanto tempo? Bom dia, Lidervan. Bom dia a todos e todas. Quanto tempo, saudade de vocês. Que bom estar aqui de novamente. Muito Que obrigada bom. pelo convite. Nós que agradecemos. Estávamos com saudade de você também, viu? Cris, vamos lá então nesse momento aí que a gente está vivendo, né? Home office, trabalhar em casa. Muita gente continua e vai continuar. A pandemia trouxe essa possibilidade, né, de forma mais comum, porque em outros lugares, nos Estados Unidos, por exemplo, já era uma modalidade mais comum de trabalho. Aqui a gente não tinha muito presente isso. Mas agora a pandemia acabou impondo esse formato para muitas pessoas, né? E a gente tem visto isso acontecer, mesmo quem está trabalhando presencialmente, né, reuniões online acontecem e tal. A tecnologia tem sido uma aliada nesse momento. Só que muita gente anda se descuidando por aí, né? E a gente tem visto na internet muitos casos acontecendo. E aí eu te pergunto, na hora de usar um recurso como esse, o que eu tenho que ter em mente, Cris? O que eu tenho que pensar para evitar situações constrangedoras? Vamos lá. Lidervan, acho que em primeiro lugar é a gente entender que a reunião online é um momento profissional, é um momento de trabalho. E aí nós não podemos dissociar esse momento de trabalho porque nós estamos em casa e aí misturar as coisas. Nós temos que separar aquele momento onde que nós vamos trabalhar. Então, um cantinho da casa, a gente não pode mais lidar com questões problemáticas em reuniões online, de muita exposição, de desrespeito e de gafe, como a gente talvez faria ou fez há um ano atrás, não é mesmo, Lidevan? Que estava começando a pandemia e muitos de nós brasileiros, me incluindo inclusive, não estavam acostumados a isso. Foi um aprendizado. Nós não tínhamos esse costume de estar trabalhando tanto em casa. E como você muito bem disse, tem as pessoas que estão home office, em reuniões online, muitas vezes praticamente o dia inteiro, e tem aquelas pessoas que estão nas organizações, mas para não se encontrar o grupo todo numa sala, muitas vezes, apesar de estarem presencialmente, elas passam o dia inteiro, às vezes, em reuniões online. Então, me parece que agora é como se fosse assim, olha, não tem muita desculpa que a gente ainda continua cometendo gafes. Então, tem uma coisa que me parece importante. Tem problemas em reuniões online que são deslizes leves, digamos assim, e tem problemas que são graves. Nós já temos, inclusive, desde o ano passado, nós temos estatísticas do segundo semestre do ano passado, de milhares, inclusive, de demissões por conta de mau comportamento em reuniões online. Me parece que uma das coisas mais importantes para isso é a gente ter um planejamento. Então, por exemplo, se hoje eu estar aqui com você no Bom Dia, eu já tenho que planejar isso desde ontem. Ontem já estava o cenário arrumado, ontem eu precisei testar uma iluminação, um áudio, eu precisei ver que roupa iria vestir, ou seja, como é que nós estamos cuidando não só da nossa imagem e autorrespeito profissional, mas também daquelas organizações, instituições que confiam em nós. Então, existem já inúmeros elementos de desenvolvimento comportamental, como a forma como a gente fala, como a gente se relaciona, a pauta, por exemplo, de uma reunião, tudo isso, né, Lidervan, já existia. Uhum. Só que agora é online, então não tem mais desculpa, já é um ano que nós já estamos vivendo isso. Já deu para, por exemplo, a gente buscar informações, ler algum artigo sobre isso, Uhum. assistir, por exemplo, o Bom Dia, que sempre está trazendo dicas na área de trabalho. Então, assim, se nós estamos online, o nosso cuidado precisa ser adicional, inclusive para cuidar do nosso ambiente também familiar. Outro ponto muito importante e que vai ajudar é nós estarmos
nos comunicando com as pessoas da casa. Na hora que nós estivermos trabalhando, sua casa é composta de quantas pessoas, né? É uma família, você mora sozinho, tudo isso influencia. Uhum. Você cuida de alguém em casa, por exemplo, uma pessoa idosa ou uma criança, como é que isso vai se organizar? Uma outra questão, Lidervan, que me parece fundamental a gente tocar, e a gente tem visto diversas reclamações e até frustrações, seja nas academias, né, nas escolas, seja na educação corporativa ou nas reuniões corporativas, que é, por exemplo, algo delicado que é, eu ligo o vídeo ou não ligo o vídeo? Todas as pessoas estão com o vídeo e eu estou com o meu vídeo desligado. É lógico que para tudo existem exceções, Uhum. mas que as exceções sejam comunicadas, negociadas, o respeito ao outro. Então, eu posso escolher um ambiente da casa, de preferência, mais silencioso, um ambiente que ninguém passe, por exemplo, por trás de mim ou que eu possa me isolar. Às vezes a gente sabe que isso é possível para alguém e às vezes a gente sabe que isso não é possível. Então o cuidado precisa ser redobrado. Isso. Nós temos visto aí, inclusive, escândalos de falhas graves em reuniões online. Ou seja, não importa que profissão a gente exerça, mas que momento é o meu momento profissional, Uhum. significa um momento de respeito a mim mesma, né, a própria pessoa, mas também aquelas pessoas com quem eu vou me reunir. Então, eu vou estar sendo avaliada agora, não só pelo que eu falo, como eu me comporto, que tipo de resultado eu Uhum. dou no meu emprego, mas também como eu me comporto num vídeo. Ô Cris, você falou aí sobre situações específicas, né? Claro que tem gente que às vezes a pessoa tem uma profissional que vai participar de uma reunião ali, mas só moram na casa ela e um filho pequeno. Então, assim, eu acho que existem situações específicas e que o diálogo é muito importante, como você falou, né? Conversar, explicar como está a sua situação, né? Claro que as pessoas que estão do outro lado vão entender se de repente você tem um filho pequeno que de repente vai te chamar para fazer alguma coisa, né? A criança é difícil compreender que, olha, a mamãe está aqui participando de uma reunião e vai voltar já. Às vezes a criança não vai entender muito isso. Então, acho que tem situações e situações. O importante é ter esse diálogo, como você bem falou. Tem um outro ponto que eu quero chamar a atenção, com relação a quando a conversa ela foge do foco. Às vezes as pessoas estão tão acostumadas a participar ali, trabalhar online dessas reuniões, como você bem disse, a câmera fica ligada o dia inteiro, porque essas reuniões acontecem o dia inteiro, e que o trabalho acaba indo para outros lados, né? E acaba o foco acaba mudando naquele momento. Quando você percebe, está todo mundo ali falando de outras coisas e perdeu esse objetivo principal. Eu acho que tem hora para tudo também, né, Cris? Isso, tem hora para tudo. E assim, Lidevan, o que a gente vê acontecendo hoje eu estou há 1 ano e 2 meses trabalhando online. Praticamente durante toda a semana eu estou trabalhando online, com reuniões com diversas empresas. A minha experiência tem mostrado que, na verdade, as pessoas estão se revelando mais. Aquelas pessoas, muitas vezes, que já não tinham bom comportamento na empresa presencialmente, elas estão abrindo a casa delas e estão se mostrando mais, inclusive a própria incompetência para estar online. Ou seja, eu não estou respeitando o meu ambiente de trabalho, eu estou confundindo. Então, é quando a gente começa a fazer uma fusão que, depois de mais de um ano de pandemia, não justifica mais, de, por exemplo, chegar ao ponto de ter uma bebida na mesa e eu estou Uhum. numa reunião com a empresa. Por isso, inclusive, reforçando, já existem milhares de pessoas, inclusive, que foram desempregadas justamente por mau comportamento em reuniões da empresa que são online. Algumas pessoas estão se adaptando muito bem, criaram inclusive um ambiente na casa para isso, e quando eu digo criar ambiente, eu não estou falando de um espaço grande, mas aquele canto que a Uhum. pessoa vai trabalhar, onde ela vai se organizar. Sobre as reuniões que vão fugindo do foco, me parece que esse também é um aprendizado que já existia no presencial. Talvez seja importante a gente se dar conta de, será que no vídeo, né, online, está ficando mais claro que eu não consigo organizar uma reunião? Ou vai ter uma reunião, a gente volta para as dicas
provavelmente, de como organizar uma reunião. Então, precisa ter uma liderança. Você falou de microfone ligado, a gente está falando de vídeo que fica ligado o tempo todo. Por exemplo, é importantíssimo que tenha alguém na reunião que vai ser o responsável por fazer a gestão daquela plataforma que a gente está utilizando. Então, por exemplo, é importantíssimo. Se eu estou, por exemplo, no momento de desenvolver pessoas, numa capacitação, vamos imaginar, de liderança com empresa, eu sou a líder formal daquela reunião, porque eu sou a facilitadora, eu preciso assumir a responsabilidade de alguém saiu, deixou a câmera ligada e começou a dar algum sinal de problema, na mesma hora eu vou lá e desligo a câmera, ou desligo o microfone. Ou seja, a gente também compartilhar essa responsabilidade. Essa liderança que a conversa está saindo do foco, uma criança, por exemplo, apareceu e não tinha como evitar, a gente até pode cumprimentar a criança, não tem problema algum, mas depois a gente precisa voltar para o foco. E se a gente não volta para o foco, quem naquela reunião vai assumir essa responsabilidade de trazer o grupo para o foco novamente? Então, vamos lá, eu estou falando de 2 pontos: trazer o assunto de volta, o foco daquela pauta de reunião, que é muito comum as pessoas se perderem numa reunião, por isso que a gente tem aí um índice de reuniões improdutivas alarmantes e as pessoas extremamente cansadas de tantas reuniões, mas às vezes não é porque tem muitas reuniões, mas porque muitas delas são improdutivas, por isso mesmo que você falou, por sair do foco. Então isso cabe àquela liderança que vai assumir a reunião. E essa liderança, de preferência, também assuma o controle, né, o painel de bordo daquela plataforma. Alguém, inclusive, saiu, às vezes não tem nenhum sinal que vai ter algum problema, mas se alguém saiu e esqueceu de fechar a câmera, a gente pode ir lá e na mesma hora fechar a câmera da pessoa. Isso. Então a gente vai se ajudando nesse ambiente, compartilhando a responsabilidade por uma reunião produtiva, respeitosa, civilizada, por assim dizer. É isso. Cris, para a gente encerrar, eu vou chamar a atenção só de 2 pontos. Primeiro, linguagem corporal, a gente já fala disso há muito tempo, da importância da linguagem corporal numa entrevista de emprego, né? A mesma coisa vai ser agora, numa reunião, né? Isso fica ainda mais claro, porque não fica só para uma pessoa. Às vezes sua linguagem corporal está falando com muita gente ao mesmo tempo. E um outro ponto, você falou aí do ambiente que tem que estar... É importante tomar cuidado para não ter bebida na mesa, né? O que infelizmente às vezes acontece, mas eu acho que assim, a imagem também que passa muita coisa, né? Se você está num ambiente que está bagunçado, está desorganizado, a imagem que você está passando é de uma pessoa desorganizada também. Perfeito. E levantei uma coisa que você falou que me parece importantíssima e que está acontecendo em algumas reuniões online, as pessoas estão, cada uma no seu ambiente conversando, mas elas estão ao mesmo tempo, por exemplo, num aplicativo no celular, se falando por outro meio. E acham, inclusive, que ninguém está percebendo. Ou seja, isso é muito desrespeitoso. E, ou seja, a gente vai perdendo a confiança naquela reunião online, nas pessoas, porque algumas estão se comunicando, né, por mensagem, acertando algumas coisas daquela reunião e a gente simplesmente vai cada vez mais quebrando a credibilidade, a confiança, o relacionamento e, portanto, o resultado mais produtivo que a gente poderia dar. Maravilha, Cris. Muito bom te receber aqui mais uma vez. Obrigado pelas dicas, pela participação. Até a próxima, viu? Muito obrigada. Um excelente dia para você e para todos que estão assistindo. Obrigado para você também. Um abraço.